Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos, bem-vindo ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou o Felipe Campbell, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje a gente vai conversar sobre as grandes oportunidades de investimento que o Brasil apresenta no setor de infraestrutura. A ideia também é falar sobre a atuação da Apex Brasil e do BNDES para promover a entrada de investimentos estrangeiros no país. E também traremos todos os detalhes sobre o Invest in Brasil Infrastructure, um dos maiores eventos de atração de investimento para a infraestrutura do Brasil, que vai ser realizado de maneira virtual no próximo dia 28 de julho. Na conversa de hoje, dou boas-vindas ao Roberto Scotto, gerente de investimentos da Apex Brasil, e ao Pedro Bruno, superintendente de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES. Vou começar o nosso ApexCast cumprimentando aqui o Roberto Scotto. Scotto, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que os nossos ouvintes estiverem escutando o ApexCast. Como é que você analisa o atual momento que o Brasil vive no que tange a atração de investimentos estrangeiros? Boa tarde, Felipe, Pedro Bruno, e minha saudação a todos que nos ouvem no ApexCast de hoje. Bom, diante dessa pandemia do coronavírus, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, e também a OCDE, elas fizeram uma previsão de redução de até 40% do fluxo global de investimentos estrangeiros. Isso aí representa uma redução da ordem de 600 bilhões de dólares, de um fluxo que, desde 2005, tem sido superior a 1 trilhão de dólares. Portanto, em 15 anos vai ser a primeira vez que esse fluxo estará abaixo de 1 trilhão, na casa aí dos 900 bilhões de dólares. No entanto, aqui no Brasil, o Banco Central, a última previsão é que haja uma queda em torno de 24%. De 72 bilhões de dólares em 2019, esse fluxo poderá cair para 55 bilhões. Então, há sim uma redução. O impacto ele é global, mas eu gostaria de fazer uma ressalva de que o Brasil ele tem sido resiliente no enfrentamento de crises anteriores. Em 2008 e também em 2015 e 2016, houve uma redução desse fluxo de investimentos, mas logo em seguida o Brasil recuperou os investimentos estrangeiros que até cresceram. Outro indicador positivo é que o Brasil voltou a figurar numa lista dos 25 países mais confiáveis para o investimento estrangeiro direto. É uma consultoria norte-americana, a A.T. Kearney, que divulgou esse relatório em junho, e somente 3 mercados emergentes estão nessa lista de 25: China, Emirados Árabes e o Brasil. E um dos fatores que tem impulsionado essa confiança do investidor no Brasil é a reforma da Previdência, que foi realizada ano passado, e os esforços que têm sido realizados para ampliar o programa de privatizações, de concessões e as outras reformas também que o governo está pretendendo realizar este ano e nos anos vindouros. Outra notícia muito positiva é que o CEO da BlackRock, o Larry Fink, e a BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo, ele deu uma entrevista dizendo que o período atual ele tem sido de uma liquidez inédita, porque as empresas e os investidores eles estavam preparados para uma crise muito maior do que realmente está acontecendo. Portanto, as empresas têm recursos em caixa para investir, até porque os juros estão muito baixos no mundo inteiro. Então, isso faz com que esses investidores estejam buscando mercados para investir. Nós temos que lembrar que, além da estabilidade política e econômica, o investidor ele busca, sobretudo, segurança jurídica, transparência e uma estrutura regulatória previsível. E é isso que o governo e o Congresso brasileiro têm buscado promover através dessas diversas reformas e mudanças de marcos regulatórios. Então, apesar de toda essa crise econômica global, o Brasil está bem posicionado para atrair investimentos estrangeiros em diversos setores da nossa economia. Muito obrigado, Scotto. Pedro, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao ApexCast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaria de ouvir de você que tipo de oportunidades o BNDES está enxergando nos estados brasileiros para o investidor estrangeiro.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite da Apex para participar desse Apex Cash. Agradeço especialmente o Roberto Scotto pelo convite e cumprimento a todos que nos acompanham. Para falar um pouquinho das oportunidades de investimento no Brasil, eu gostaria primeiro de destacar o gap estrutural em infraestrutura que temos no Brasil. De fato, quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente tem aí um grande espaço para investimentos em infraestrutura. E olhando esse dado sobre o aspecto positivo, nos dá uma grande vantagem competitiva, pois temos um portfólio muito grande de projetos a serem desenvolvidos no país. A infraestrutura, como foi bem colocado pelo Scotto, ela estimula a economia como um todo, contribui para o aumento do PIB e de fato, uma visão que nós temos aqui no BNDES é que não faltam recursos e não faltam investidores estrangeiros interessados em bons projetos. O que nós temos que avançar é na construção de bons projetos. Então, através da melhoria da efetividade do planejamento de longo prazo da infraestrutura, a melhoria da estruturação de bons projetos, e é aí que o BNDES tem se colocado como um parceiro e um ator relevante para ajudar não só o governo federal, mas todos os estados brasileiros. É fundamental a gente garantir previsibilidade aos investidores, então ter toda essa programação de leilões de infraestrutura ao longo dos anos e também diversificação das fontes de financiamento para a infraestrutura. Falando especificamente da carteira de projetos, o BNDES, desde a chegada do presidente Montezano, há exatamente um ano atrás, colocou como uma das grandes prioridades do banco a atuação como um banco a serviço do Estado brasileiro e com foco na carteira de projetos de infraestrutura. Então, só para trazer alguns dados, de um ano para cá, em julho de 2019, o banco estava com 31 projetos de estruturação em andamento. Essa carteira evoluiu para 74 projetos atualmente em estruturação pelo banco, que perfazem aí um volume estimado de investimento em torno de 180 bilhões de reais para os próximos anos. Essa carteira ela é bem diversificada. Então, dos 74 projetos, nós temos 30 projetos em âmbito federal, 31 projetos em âmbito estadual e 13 em âmbito municipal. Se eu fosse destacar aqui alguns setores, e até para fazer referência à recente aprovação do Marco Legal do Saneamento, de fato, o saneamento é um setor que estamos aí com muito atraso no país em relação a essa agenda que é tão relevante, talvez seja o setor que traz o maior impacto social em termos de externalidade positiva para a população brasileira. Então, esse é um setor que o BNDES se abraçou. Nós estamos atualmente com 9 projetos no setor de saneamento em andamento em diferentes estados da federação. Mas eu destacaria também outros setores como rodovias, a própria parte de ativos imobiliários, que é uma carteira também que tem bastante interesse por parte dos investidores, tanto nacionais como estrangeiros. E a carteira também, para pegar um tema que está muito em voga, a carteira de preservação ambiental. Então, hoje no BNDES também nós estamos estruturando projetos de concessões de parques naturais e concessões de florestas para manejo florestal. Então, também são dois setores que eu gostaria de destacar, dado também as externalidades positivas que eles nos trazem. Então, acho que como uma visão geral, eu diria que temos um portfólio robusto em vários setores, tanto de infraestrutura econômica como de infraestrutura social, e que, como premissa, tendo bons projetos, a gente consegue atrair bons investidores. Então, de fato, há bastante interesse nesses projetos, e aí eu vou poder detalhar um pouquinho mais aqui ao longo da nossa conversa. Maravilha, Pedro. Tem bastante coisa mesmo. Deu para ter uma boa ideia aí. Eu já aproveito para te perguntar como é que o BNDES atua na promoção de investimentos. Como vocês trabalham para viabilizar e facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, assim, de uma maneira geral? Dentro dessa atuação do banco de serviços, nós temos hoje 3 áreas do banco diretamente dedicadas à atividade de estruturação de projetos. A minha área, que é a área de governo, ela é responsável pela interação com os nossos clientes do setor público, pela prospecção, vamos dizer, atividade comercial associada à formação dessa carteira de projetos, e a gente auxilia os nossos clientes do setor público na originação dos projetos, na priorização do seu portfólio de projetos e na definição das prioridades que vão ser depois levadas a mercado. E temos 2 áreas de estruturação de projetos. Uma área que tem um foco maior nas privatizações de companhias estatais e uma outra área dedicada à agenda de concessões e parcerias. É importante dizer que quando o BNDES ele é contratado no Estado ou mesmo pelo governo federal para auxiliar na estruturação de um projeto, o nosso trabalho ele vai desde a etapa de originação desse projeto, passando pela elaboração dos estudos necessários, o processo aí de desestatização,
e depois a gente dá assessoria em todo o rito, né, licitatório, então consulta pública, aprovação junto aos tribunais de contas, publicação do edital, leilão, e o sucesso de um projeto ele só é completo se a gente tiver na outra ponta, né, investidores interessados naquele projeto. Então, um trabalho que é fundamental, de fato, é mapear, né, esses investidores, interagir com os investidores, e eu diria que é um trabalho de interação desde o início, né? Então, quer dizer, você já modela, né, ouvindo ali os interesses dos potenciais investidores, né, buscando endereçar os pontos de maior dúvida por parte dos investidores para garantir que a gente vai chegar ao final e vai ter um processo licitatório bastante competitivo, com a participação de vários investidores, porque é isso que vai trazer o sucesso do projeto, né, e o retorno esperado por parte dos nossos clientes do setor público. Dentre os setores, né, como eu já mencionei, eu destacaria a agenda de saneamento, a agenda de ativos imobiliários, também a agenda com a abertura do mercado de gás, né, então também abre-se um mercado muito interessante sob a perspectiva dos investidores também para a agenda de gás natural. E na linha de novas fronteiras, né, setores aí que trazem novos desafios, toda a parte de infraestrutura social. Esse é um dado bem interessante, tanto em nível federal quanto no nível dos estados. Inicialmente, a gente tinha uma concentração grande de projetos, no que a gente chama de infraestrutura econômica, né? Projetos aí de rodovias, portos, ferrovias, aeroportos, e nós estamos agora também com bastante projetos de infraestrutura social. Então, a parte de educação, PPPs na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, e também a agenda de preservação ambiental que eu já havia mencionado, nos parques e florestas também, que acreditamos que tem bastante interesse e bastante interesse também estrangeiro. Isso está muito atrelado às discussões acerca dos investimentos em ESG, tema que desperta bastante interesse, e o Brasil é a grande vitrine, dada toda a nossa agenda ambiental. Por fim, eu gostaria de destacar também, né, que nessa dimensão de atração de investimentos, um dos grandes parceiros do BNDES é a própria Apex. Então, a gente conta muito com o apoio da Apex para esse mapeamento de investidores potenciais, auxílio, né, a fazer esse matchmaking de investidores, né, porque o que a gente percebe é importante que se diga, dado o tamanho do portfólio de projetos que o Brasil tem ofertado a investidores estrangeiros, que é muito claro, né, para nós que para alguns setores a gente não tem investidores atuando já no mercado local que vão conseguir absorver toda a demanda por projetos que vão ser levados ao mercado aí, né, esse ano, nos próximos anos. Então, um setor que eu gosto de citar o exemplo é o setor de rodovias. A gente tem, talvez, 4, 5 grandes players atuando no mercado brasileiro, e nós vamos ofertar aí no mercado, né, nos próximos anos, um volume maior do que o que a gente já tem hoje de rodovias concedidas. Então, é necessário a atração de novos investidores para esse segmento. O mesmo eu posso dizer do setor de saneamento. Com a aprovação do marco legal, né, o banco mesmo está com 9 projetos de saneamento atualmente em andamento, né, sendo que temos aí 2 já em estágio bastante avançado, né, o estado de Alagoas e o estado do Rio de Janeiro, e há bastante interesse de investidores estrangeiros, né, por investir na agenda do saneamento. Então, de fato, é outro setor também que a gente vai conseguir trazer novos players aí para atuação no mercado local. Valeu, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Eu volto agora a conversa para o Roberto Scotto, para que ele possa nos contar justamente como a Apex Brasil vem atuando para facilitar a entrada de investimentos diretos no Brasil. A Apex Brasil ela promove as exportações, a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de investimentos estrangeiros diretos. A gerência de investimentos é que tem esse papel, e para isso nós atuamos em setores estratégicos da economia brasileira. Infraestrutura é um deles, mas também atuamos no setor de óleo e gás, agronegócio, energias renováveis, saúde, aeroespacial, automotivo e venture capital e private equity, aqueles investimentos em participação, que também acontecem no setor de infraestrutura. Em termos de resultados, a agência tem sido muito bem sucedida. Exemplo disso é que no ano passado nós facilitamos 27 projetos de investimentos, totalizando aí 1,85 bilhões de dólares. E neste ano, em 2020, só no primeiro semestre já foram facilitados 19 projetos, num total de 3,17 bilhões de dólares. Então, não há dúvida que a Apex Brasil tem contribuído para que o Brasil tenha sido, em 2019, o 6º maior destino de investimentos estrangeiros diretos. Mesmo em meio a essa crise causada pela pandemia, eu creio que o Brasil vai atravessar esta crise e vai continuar entre os 10 maiores destinos de investimentos estrangeiros diretos. Isso porque o país tem um grande mercado,
um mercado de 210 milhões de habitantes, isso é um grande atrativo para os investidores. E no caso do setor de infraestrutura, um outro atrativo é que é um país de dimensões continentais. Então, quando se fala em infraestrutura no Brasil, os números são grandiosos. São 18 mil quilômetros de rodovias, 15 mil quilômetros de ferrovias, 22 aeroportos que serão privatizados, serão concedidos neste ano de 2020. Então, são números realmente significativos que, mesmo em meio a uma crise, são bastante atrativos para o investidor estrangeiro. A Apex trabalha promovendo essas oportunidades de investimento no exterior. Para isso, nós realizamos roadshows nos principais mercados estratégicos de cada setor. No caso da infraestrutura, normalmente nós acompanhamos o ministro da Infraestrutura e sua equipe, a secretária do PPI e os seus técnicos, e também o pessoal do BNDES, em diversas apresentações e reuniões bilaterais com investidores estrangeiros. Esse é o nosso papel de promoção. Óbvio que agora, durante a pandemia, estamos impedidos de realizar viagens internacionais, mas temos sido bastante proativos na realização desse trabalho através de webinars. Já realizamos este ano 18 webinars durante o período da pandemia e participamos em outros webinars que foram organizados por outras instituições. E também temos feito reuniões bilaterais com investidores através de videoconferência. Como todos os países estão passando por esta crise, como os investimentos, esse fluxo vai reduzir, como eu disse, até 40%, as agências de promoção de investimentos de todos os países estão digitalizando seus serviços e estão sendo bastante agressivas na busca desses investimentos e também na retenção daqueles investimentos que já estão no país. Depois dessa fase de promoção, nós passamos à facilitação, ou seja, quando o investidor demonstra um interesse concreto em ser atendido pela Apex, nós passamos a proporcionar um atendimento personalizado, sobretudo prestando informações para o processo decisório do investidor. Informações sobre legislação tributária, trabalhista, custos, qualidade da mão de obra em diferentes estados da federação, informações sobre obtenção de licenças e outras. Também arranjamos reuniões com stakeholders públicos e privados, incluindo aí potenciais parceiros, fornecedores. Organizamos também visitas aos locais onde os investidores visualizam que vão estabelecer suas instalações. Nós, em resumo, acompanhamos o investidor não somente até o anúncio do investimento, mas também após o início das operações, numa fase que nós chamamos de aftercare, que tem por objetivo reter os investimentos já realizados no Brasil. Até porque, segundo uma estatística do Banco Mundial, 40% dos investimentos no país são resultado de reinvestimentos. Então, nós estamos realizando um esforço bastante concentrado nessas multinacionais que já estão estabelecidas no Brasil, para que elas permaneçam reinvestindo aqui no país. Quero também aproveitar para anunciar que em 9 e 10 de novembro, nós vamos realizar no Hotel Transamérica, em São Paulo, a 4ª edição do Brasil Investment Forum, que é o maior evento de atração de investimentos estrangeiros diretos da América Latina. E devido às inúmeras restrições impostas aí pela pandemia, este ano o evento será híbrido, presencial e virtual. Naturalmente, o presencial com uma quantidade menor de pessoas no Hotel Transamérica, atendendo aí a todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E o evento virtual será um evento com altíssima qualidade de transmissão online e vai permitir uma interatividade muito boa entre os participantes do evento e os panelistas brasileiros e estrangeiros. Este ano também, como inovação, nós teremos uma sala de matchmaking,
onde os participantes do evento poderão agendar reuniões com investidores, reuniões presenciais lá em São Paulo, mas também reuniões virtuais, e teremos uma sala de apresentação de projetos. Então, inúmeros projetos, tanto do PPI como do Ministério da Infraestrutura e dos estados da federação, ou até mesmo municipais, além de serem colocados no site do BIF, eles serão apresentados durante o evento, tanto de maneira presencial como de maneira virtual. Obrigado de novo, Scott. A gente está vendo que tem muito evento ainda acontecendo, independente da pandemia. Não é isso que está parando o trabalho da agência, e esse formato virtual também vai ser o formato de um evento que você citou, que é de extrema importância, que vai ocorrer no próximo dia 28 de julho, que é justamente focado sobre investimentos em infraestrutura. Então, se você puder detalhar um pouco mais para a gente, como será esse evento, o Invest in Brasil Infrastructure, para o nosso ouvinte aqui? O evento que nós vamos realizar agora no dia 28 de julho, na semana que vem, é um evento importante. Ele será totalmente online e esses eventos eles têm sido muito bem sucedidos. No entanto, esse evento tem uma peculiaridade porque nós vamos contar com palestrantes muito importantes no setor de infraestrutura. O presidente da Apex fará a abertura desse evento, que vai durar cerca de 2h30. Depois nós teremos palavras do ministro Ernesto, do Ministério das Relações Exteriores, seguido do ministro Tarcísio, dando um panorama geral sobre a infraestrutura no Brasil. Depois o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, falando dos desafios para o seu ministério. A secretária Marta Cellier, do PPI, falando sobre os impactos da pandemia nos diversos projetos do PPI. O diretor de infraestrutura do BNDES, mostrando para os investidores como o BNDES tem atuado, sobretudo, no apoio a esses projetos subnacionais, estaduais e municipais. E o Venilton Tadini, que é o presidente da BIDIB, mostrando a visão do setor privado brasileiro, das empresas brasileiras do setor. E finalizando também com o nosso diretor de negócios, Augusto Pestana, com os seus comentários finais. O mais importante desse evento é que, depois dessas apresentações, nós teremos 6 projetos que foram selecionados, que inclusive já estão disponíveis no website do evento, entrando lá no site da Apex, apexbrasil.com.br, tem lá um link que conduz para a landing page do evento. E lá as pessoas podem fazer a sua inscrição e poderão também abrir estes 6 projetos. São 2 projetos do PPI, um deles é o projeto da Ferrogrão, que é um projeto que vai ligar o centro-oeste do Brasil ao estado do Paraná, é uma ferrovia de quase 1.000 quilômetros que liga até o porto de Miritituba e que vai permitir o escoamento da produção de grãos para o Arco Norte. Temos um outro projeto do Aeroporto Industrial de Belo Horizonte, um outro projeto de rodovias do estado de Minas Gerais e, finalmente, 2 projetos de saneamento que serão apresentados pelo BNDES, que já estão, como o Pedro Bruno disse, em estágio bem avançado. Um no estado de Alagoas e o outro no estado do Rio de Janeiro. Portanto, é um evento que nós já temos, até o momento, cerca de 360 inscritos, investidores do mundo inteiro, e ao longo dessa semana nós temos a certeza de que ultrapassaremos aí a marca dos 400 investidores estrangeiros interessados neste portfólio gigantesco de oportunidades, de projetos que nós temos de investimentos que vão alavancar o crescimento da nossa economia, a retomada da economia nesse pós-pandemia, gerando milhares de empregos, e o país está precisando tanto para vencer esta crise econômica, e que vão melhorar a infraestrutura para todos nós brasileiros e também para turistas estrangeiros que têm como porta de entrada os nossos aeroportos, que são também
objetivo de concessões. Portanto, mesmo em meio à crise, nós podemos dizer que este setor de infraestrutura ele tem um potencial muito grande de atrair investimentos estrangeiros e de contribuir para a retomada da nossa economia, gerando empregos e transformando a nossa infraestrutura de uma forma bastante significativa. Que boa notícia, Escoto. Vou passar a palavra para o Pedro agora para a gente terminar, destacando também que o BNDES tem uma participação importante nesse evento, para ele contar para a gente como vai ser essa participação no Invest in Brasil Infrastructure, né, agora no dia 28 de julho, e também para ele detalhar um pouco uma parceria que a Apex Brasil e o BNDES estão em vias de assinar. Parece que está vindo mais um acordo de cooperação técnica aí nos próximos dias. Você pode contar para a gente? Com relação ao evento do dia 28, também estamos ansiosos aqui, vai ser um grande evento. Como sempre são os eventos organizados pela Apex, o banco vai participar apresentando uma visão geral da nossa atuação e da nossa carteira de projetos de infraestrutura, e vamos apresentar, juntamente com nossos clientes estaduais, os 2 projetos de saneamento mais avançados da carteira do banco, os projetos de Alagoas e do Rio de Janeiro, bem como o programa de concessões rodoviárias do estado de Minas Gerais, que também estamos atuando junto ao estado para a estruturação de 5 lotes de rodovias estaduais em Minas Gerais. A expectativa é mostrar aos investidores a robustez das modelagens e os benefícios financeiros e não financeiros de se investir nesses projetos no Brasil. Também vão ocorrer encontros one-on-one em que os investidores terão acesso direto às equipes de estruturação desses projetos para poder tirar dúvidas mais específicas. Sem dúvida, esse evento é uma grande vitrine do Brasil e para os investidores internacionais. Eu fico satisfeito de ouvir os números aí que o Roberto Escoto comentou, que já mostra o grande interesse por toda essa carteira. A atuação conjunta entre o BNDES e a Apex já vem trazendo resultados expressivos, sobretudo com a aproximação aí de ambas as instituições, o alinhamento de plataformas para atendimento ao investidor estrangeiro, o planejamento conjunto de missões e de troca de informações, e o acordo de cooperação técnica que vamos firmar agora, ele vai trazer ainda mais robustez e institucionalidade a essa cooperação que já existe, permitindo aí a troca de informações, a construção de estratégias comuns para atração de investimentos, de divulgação de informações, a realização de eventos em parceria, compartilhamento de base de dados, o atendimento conjunto a potenciais investidores. Em suma, o ACT ele contempla vários tipos de colaboração, e não só focado no segmento de infraestrutura, mas também no apoio a startups, no apoio a micro, pequenas e médias empresas, no apoio a empresas brasileiras exportadoras. E tenho certeza que essa parceria do Apex e do BNDES ela vai ser ainda mais relevante daqui para frente, com todo esse nosso desafio de atrair investidores para a nossa carteira, que o próprio ministro Tarcísio gosta sempre de dizer que é o maior programa de concessões aí em infraestrutura do mundo. Então, precisamos muito somar esforços aí para termos sucesso nessa agenda. E aí agradeço, Felipe, mais uma vez a oportunidade de participar aqui do ApexCast. Um grande prazer, viu? Não, muito bom. Eu que agradeço a sua participação e também do Roberto Escoto aqui, que propiciaram um ótimo bate-papo sobre as oportunidades de investimento em infraestrutura no Brasil. E reforço aqui para o nosso ouvinte também o convite para participar do Invest in Brasil Infrastructure. Para você participar, entra no site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, busca o banner do evento lá. Quando você clicar, você já vai ser direcionado para a página que dá toda a agenda, todas as informações do evento. Evento do dia 28 de julho agora. Agradeço também a vocês, ouvintes, pela atenção e pelo interesse no ApexCast. E fiquem atentos ao site da Apex Brasil, esse que eu acabei de falar, www.apexbrasil.com.br, porque lá a gente tem muitas informações e serviços importantes para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.